Vamos contar um pouco da história, uma história riquíssima, diga-se de passagem. Até a década de 60, né, talvez muita gente nem saiba disso, nem sabe disso, até a década de 60 havia uma ferrovia que ligava aqui a Bahia a Minas Gerais, a ferrovia Bahia-Minas, que começava em Ponta de Areia, em Caravelas, município de Caravelas, e seguia até Araçuaí, no estado de Minas Gerais. Em 1966 ocorreu a última viagem e muita história ficou para ser contada. O jornalista Átila Borborema, que é bastante conhecido aqui em Teixeira de Freitas, na região, se empenhou em documentar aí essa história com vídeo e entrevistas interessantes. O filme já está disponível no YouTube e se chama De Uma Ponta à Outra. O repórter Cleito Rodrigues conversou com Átila sobre esse trabalho importantíssimo para a memória aqui da nossa região. De Uma Ponta a Outra é a mais nova produção do escritor e jornalista Átila Borborema. O caravelense, que possui em seu acervo mais de 100 obras curtas-metragens, explica por que escolheu a ferrovia Bahia-Minas como tema da sua primeira grande produção. Foi mais uma vontade própria e, ao mesmo tempo, sabendo da importância que foi a Bahia-Minas para essa mesorregião, e entendendo que existia muito pouco de memória dessa ferrovia nas plataformas digitais, nos livros e na memória dos mais jovens, eu falei, eu tenho que produzir um documentário mostrando o que foi a Bahia-Minas, a essencialidade dessa ferrovia para essa mesorregião, como isso desenvolveu naquela ocasião. Então, como o final do século XIX para o início do século XX era diferente com a existência da ferrovia Bahia-Minas. E eu disse, vamos enfrentar o desafio, vamos produzir. De acordo com Átila, outro fator importante para a escolha foi a colaboração da Bahia-Minas para o desenvolvimento de cidades e pequenos povoados do extremo sul baiano. 1 ano e meio de empenho percorrendo os 578 quilômetros da estrada de ferro a partir do porto de Ponta de Areia, em Caravelas, até chegar na cidade de Araçuaí, em Minas Gerais, para obter o resultado final. Produzir um documentário no interior do Brasil, sem nenhuma contribuição financeira, então não foi fácil. E nós produzimos durante 1 ano e meio esse trabalho, porque era um sonho, foi um grande desafio, mas o resultado assim foi gratificante. E foram muitos problemas que nós enfrentamos com o tempo, a localização de estações que já não existiam mais, estações que ainda estão de pé no meio do nada. Tivemos pelo caminho o advento da pandemia do coronavírus, que isso também nos atrapalhou bastante a adiantar os sets de gravações. Então, percorrer 578 quilômetros para produzir o De Uma Ponta a Outra. Este é o mais completo documentário já produzido sobre a história da ferrovia Bahia-Minas. Procuramos produzir um documentário que faça com que o internauta, o telespectador, navegue, ou seja, embarque no trem de verdade. Porque a pessoa que vai assistir o documentário De Uma Ponta a Outra vai embarcar no trem, literalmente, em Ponta de Areia e vai chegar em Araçuaí. Vai viajar os 578 quilômetros percorridos pelos trens da ferrovia. Portanto, a Maria Fumaça Poxixá vai estar clara na vida daqueles que alcançaram o trem de ferro e também dos mais jovens que só ouviram falar ou que tiveram um parente, um amigo, um vizinho, um pai, um avô como ferroviário. O documentário memorial está disponível para acesso gratuito no canal do YouTube Átila Borborema. Portanto, como o próprio documentarista disse, prepare sua pipoca e bebida preferida para embarcar numa viagem de 3 horas e 40 minutos sobre trilhos, pontes, montanhas, túneis e muito rica em histórias.
1h da tarde, mais 27 minutinhos. Parabéns ao Átila, né, nosso amigo aí, que teve essa iniciativa de documentar essa história riquíssima, né, da ferrovia entre a Bahia e Minas Gerais, que foi até tema de música, né, de Milton Nascimento. Tem uma música que relata justamente Ponta de Areia, fala sobre essa rodovia. No documentário essa música é lembrada também. É uma história riquíssima, que acho que é uma boa oportunidade para todos nós conhecermos. E aqui, nossa história, né? A nossa história riquíssima.